É o Senhor que liga na terra. Glória a Deus. Porque a provisão está no céu. A provisão está no céu. Mas quando Jesus veio na terra, Jesus disse: é chegado o reino dos céus. Então o Senhor quer que a gente viva nessa terra a provisão que está nos céus. Tinha uma época da minha vida que eu orava: venha teu reino, Senhor, venha o teu reino. E depois eu fui ler, porque muitas vezes nos falta entendimento da palavra. E Jesus disse: é chegado o reino. E se no reino há prosperidade, se no reino há justiça, se no reino há juízo, então eu tenho que viver o reino nessa terra. Porque Jesus disse: é chegado o reino. Então nós temos que ser manifestadores do reino. Então o reino se manifesta. Deus não vai enviar os anjos, o reino é através de nós. O reino se manifesta através de nós. O reino dos céus, ele é justiça, paz e alegria. E ele é manifestado através de nós. Nós temos que manifestar essa justiça. Nós é que vivemos essa paz, mesmo que o mundo esteja um caos, porque nós vivemos a paz de Cristo que excede todo entendimento. Mesmo num momento difícil, as portas fechadas, o seu comércio vazio, você precisa viver a paz de Cristo que excede todo entendimento. É assim que nós manifestamos o reino dos céus nessa terra. Lá em Hebreus 11, como o irmão leu, bom quando Deus vai falando e confirmando as coisas, lá diz: com fé recebereis, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E o que é galardoador? Eu fui buscar o significado dessa palavra. Significa aquele que gosta de dar presente. Deus é aquele que gosta de dar presente, prêmio, recompensa. Então, aqueles que buscam precisam acreditar que Ele vai te recompensar. Aqueles que acreditam precisam acreditar que Ele vai honrar sua fé. Você precisa acreditar. Então, tem gente que já está na prova tem muito tempo e não vê as portas se abrindo e não vê as coisas acontecendo. E aqui o Senhor me deu alguns motivos pelo qual isso pode estar acontecendo na nossa vida. Então a gente precisa fazer aquela análise, aquela reflexão. Senhor, eu estou passando pela prova já tem muito tempo. Uma coisa que eu falo quando vem pessoas se aconselhar comigo: irmã, estou na prova, estou assim, estou com um problema. Eu falo: aprende logo com esse problema. Porque problema vem para te ensinar algo. Aprende logo que você sai logo. Se você está muito tempo em um problema só, é porque você ainda não aprendeu o que Deus quer te ensinar. Eita Deus! E quando você aprender, você vence esse problema. Aí se prepara porque vem outro, maior. Porque é assim que a gente cresce. É vencendo o problema, é subindo o degrau. É assim que a gente cresce no Senhor. Então o Senhor me deu alguns motivos pelo quais algumas pessoas ainda continuam passando pelo mesmo problema por muito tempo. Um dos motivos é a reclamação. Vou falar algo muito forte aqui, mas que é verdade. Reclamação é intercessão demoníaca. Quando você ora com fé, você fortalece o mundo espiritual para que as coisas boas te aconteçam. Quando você reclama, você fortalece o mundo inferior para que as coisas ruins te acontecem. Alimenta e fortalece o inimigo que está agindo para paralisar a tua vida. A reclamação alimenta o inimigo. Ou você acha que Deus recebe? Deus não recebe reclamação. Deus não vai fazer algo por você pelo tanto que você está se esgoelando e dizendo tanto que o seu problema é grande. Deus vai fazer algo por você pelo tanto que você acredita. Glória a Deus! Ele é maior que o seu problema. Eita Deus! Então a reclamação é ao contrário. Quem recebe é o inimigo. Quem se fortalece é o inimigo. Então a gente precisa vigiar. Parar de abrir a nossa boca para falar o mal. Parar de abrir a nossa boca para falar mal da família. Parar de abrir a nossa boca para falar mal do
patrão. Se você puder contribuir com algo, contribua. Se não puder, então se cala. Mas não maldiz. Parar de abrir a boca para falar dos seus líderes, pessoas que Deus colocou na sua vida. Parar de abrir a boca para amaldiçoar filho, para xingar, para esbravejar. Isso é uma das coisas que fortalece muito o inimigo contra as nossas vidas. E esse é o motivo pelo qual muita gente não recebe aquilo que já tem preparado, que o Senhor já tem preparado. Eu li um livro que se chama A Divina Revelação do Céu, há um tempo atrás. E agora o Senhor me deu esse livro aqui, Chaves para a Economia do Céu. E é interessante que esse autor e a autora desse primeiro livro tiveram a mesma revelação do Senhor. O Senhor permitiu que eles visitassem o céu. E os dois contam a mesma coisa, só que de forma diferente. Ele é mais detalhista do que ela. Lá no céu, o Senhor permitiu que eles vissem que existem depósitos, grandes depósitos, onde cada um de nós temos, digamos ali, a nossa caixa. Onde tudo que Deus já quer para nós já está preparado ali. E tem muita gente que vai morrer e vai chegar lá no céu e vai olhar e falar: Deus tinha tudo isso preparado, por que eu não vivi? Você sabe por que você não viveu? Porque você mais reclamou do que abençoou. Você mais proferiu palavra negativa do que palavra positiva. E a palavra tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Meu Deus. Em Filipenses 2,14 diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas, para que sejais filhos de Deus inculpáveis, que não se ache culpa em nós, no meio de uma geração corrompida, porque o mundo está corrompida e perversa, no meio da qual resplandeceis como luminares no mundo. O Senhor nos pede para que nós, com a nossa vida, nós possamos resplandecer como luminares, como luz no mundo. Jesus manda nós sermos luz do mundo e sal dessa terra. Glória a Deus. Nós temos que ser pontos. Esse mundo, ele já é na escuridão, nas trevas, mas do céu o Senhor olha e vê alguns pontos de luz, e uns muito mais fortes do que o outro, porque busca mais, porque se relaciona mais com o Senhor. Então nós temos que ser nessa terra pessoas que levam a luz da palavra do Senhor. Para a gente chegar num lugar e tiver um problema, e tiver uma escassez, e tiver algo que precisa da intercessão do Senhor, nós levarmos essa luz, nós sermos essa luz na vida das pessoas, porque o mundo está na escuridão. Então o Senhor quer que nós sejamos diferentes, que nós façamos a diferença nessa terra. Outro motivo que nos faz ficar muito tempo padecendo nenhum problema é a infidelidade. Pessoas que não são fiéis nos dízimos, que não são fiéis nas ofertas. Tem gente que diz assim, eu não vou dar porque eu não tenho nem para mim. É por isso que você não tem nem para você. Porque é quando a gente dá que a gente recebe do Senhor. Isso é uma prova do Senhor para nós. Quando a gente dá, é que a gente recebe do Senhor. Aquele que não é fiel no pouco, você está passando por dificuldade, o Senhor manda a gente ser fiel no pouco. Porque quando a gente é fiel no pouco, o Senhor nos prepara e nos coloca no muito. Glória a Deus. Ser fiel no pouco é uma preparação para ser colocada no muito. Eu sei que o tempo já se avança, mas vou contar rapidinho. Hoje nós temos essa oficina, ela é muito grande. Quem conhece, ela fica pertinho do posto Ipanema. E é algo que quem olha para mim e para o meu marido, fala, é o Senhor, porque por eles mesmos eles não teriam essa capacidade. Nós viemos numa situação, quando nós casamos, a gente estava numa situação financeira assim, muito difícil mesmo. A ponto da gente, muitas vezes, não ter o que jantar.
E é nesse momento de escassez que Deus entra de uma forma tão linda. A gente passava por uma dificuldade tão grande, que a gente não tinha dinheiro para negócio de Wi-Fi, internet. A gente parava a nossa motinha lá na frente do nosso lar e pegava o Wi-Fi deles, aí renovava lá o WhatsApp, corria para casa para ler. É assim que a gente fazia, porque a gente não tinha dinheiro para internet. A gente ia lá na sorveteria, quando a gente queria tomar um sorvetinho, comprava um sorvete, dividia para mim, para ele e para esse rapazinho bem aqui, que é filho do meu esposo e que tá comigo desde os 4 anos de idade. Andávamos nós 3 numa moto, ele na frente, porque a gente não tinha condição de ter um carro. Quantas vezes a gente não tinha o que jantar? A gente não tinha o que jantar. O que a gente fazia? Pegava a nossa moto e ia lá na minha mãe tem um restaurante. Aí minha mãe falava assim, minha filha, vai comer. Aí a gente, então tá bom. E a gente olhava um pro outro e falava, mal sabia, a gente nem foi comer mesmo. Porque a gente não tinha o que comer. Mas em nenhum momento nós reclamamos. Nenhum momento diante do Senhor nós murmuramos. Em nenhum momento nós maldizemos nada. Pelo contrário, um dia o coração do meu marido se abateu. E ele disse assim, queria te dar uma vida melhor. Eu queria te dar uma vida melhor. Nós estamos passando por uma situação muito difícil. E eu disse para ele, espera, que o nosso tempo vai chegar. Porque nós somos fiéis ao Senhor. E isso dá um outro testemunho, porque a história é linda e longa. Eu adoro meu testemunho. Resumindo, nosso tempo, o Senhor olhou para nós, encontrou fidelidade no nosso coração. Aleluia. E o Senhor nos abençoou. E hoje, quando vocês olham o tamanho da igreja, vocês falam, não, é o Senhor mesmo, não tem como não ser o Senhor. Então a gente se dispôs, nós fomos fiéis ao Senhor. Quantas vezes eu cheguei na igreja para entregar dízimo, entregar oferta, bem pouquinho, porque às vezes a gente tinha recebido muito pouco. Já entreguei R$2, já cheguei a entregar centavos. E eu chorava. E eu falava, isso aqui não vai mudar a vida de ninguém, Senhor. Isso aqui é muito pouco, não vai mudar a vida de ninguém. Eu preciso dizimar e ofertar aquilo que vai mudar a vida de pessoas. Aquilo que vai suprir as necessidades da casa do Senhor. Me doía ver as necessidades da casa do Senhor e eu ter R$2. Mas eu entregava com alegria. Mas dizendo, Senhor, eu não posso entregar só isso. Eu preciso mudar essa situação. E o Senhor olhou para a bondade do meu coração, que era verdadeira. E o Senhor nos abençoou. Glória a Deus. Mas você deve estar pensando aí, irmã, então por que vocês estão passando por esse tempo difícil? Porque é um tempo difícil que nos faz ver que o Senhor está conosco. Glória a Deus. Muitas vezes, quando está tudo bem, a gente acaba se esquecendo disso. Isso tem sido um ensinamento para mim e para o meu esposo muito grande. Fora que é um tempo de glorificar e não de murmurar. Eita, o Senhor não nos coloca na prova para a gente passar vergonha, não. O Senhor nos coloca na prova